Olá, turma 41. Hoje, na 30ª videoaula de História, semana 33, nós vamos falar sobre a formação do povo brasileiro. Vamos falar dessa miscigenação, a mistura das raças, a mistura do africano com o europeu, com o indígena, o nativo da terra. Vamos prestar atenção nessas informações. Vamos ver essas imagens? Vamos nessa! A população brasileira é bastante misturada, é miscigenada. São inúmeras raças que favoreceram essa formação do povo brasileiro, essa miscigenação. Aqui podemos observar a mistura do povo brasileiro. Essa população é genuinamente brasileira. Os principais grupos étnicos que ajudaram a formar nossa sociedade foram os índios, os europeus e os africanos. Essas três raças unidas origem ao povo brasileiro. Ok? Os verdadeiros donos da terra, os nativos da terra, são os indígenas. Desde antes do descobrimento do Brasil, aqui já habitavam. E existem diversos grupos indígenas no país. Vou destacar 3 grupos indígenas: da tribo Carajá, da tribo Bororó e da tribo Yanomami. No passado eram quase 2 milhões de índios. Lá vamos ver uma imagem de cada tribo. Primeiro Carajá, depois Bororó e depois Yanomami. Da tribo Carajá, da tribo Bororó e da tribo Yanomami. Agora nós vamos falar dos povos que foram retirados do continente africano, que em sua pátria eles eram reis e aqui eles foram submetidos à escravidão. Vieram para trabalhar na cultura da cana, na cultura do café. Até hoje, o povo africano e os seus descendentes que aqui moram ainda sofrem preconceito. Aqui nós temos uma festividade do povo africano. Podemos perceber a alegria desse povo e a criatividade. Com todo sofrimento, esse povo é um povo muito alegre e muito festivo. Imigrantes. Vamos falar principalmente dos imigrantes italianos, que foram os primeiros a chegarem ao Brasil e também foram submetidos à escravidão. Eram os chamados escravos brancos. Na primeira metade do século XX, pelo menos 4 milhões de imigrantes desembarcaram no Brasil. Podemos destacar primeiro os portugueses, que foram os primeiros a chegarem aqui nas novas terras, depois os espanhóis, os italianos e os alemães. Em relação aos povos asiáticos, podemos destacar os sírios, os libaneses e os últimos imigrantes que vieram para trabalhar na fazenda de café, os japoneses. Aqui nós temos os italianos. Olha aqui um mapa da Itália, que parece uma bota. Os últimos que vieram para trabalhar na fazenda de café, os japoneses. Tendo em vista essa diversidade de raças, de culturas, de etnias, o resultado só poderia ser uma miscigenação, a qual promoveu uma grande riqueza cultural. Por esse motivo, encontramos inúmeras manifestações culturais, costumes, pratos típicos, entre outros aspectos. Entre todas essas chegadas, conflitos, desigualdades, acordos e contratos, é que enxergamos a complexidade do povo brasileiro. É um povo que veio do indígena ao africano. 2 etnias que sofreram aqui no Brasil, que foram submetidos a maus tratos. Em um território tão extenso, vemos que a unidade de nossa população não passa de um desejo. Isso fez com que o povo brasileiro fosse admirado
por possuir uma variedade encontrada em poucos lugares desse mundo. Hoje, nosso maior desafio é mediar todas as diferenças, tendo o respeito e a tolerância como norteadores de uma vida de maior justiça e felicidade. É o que realmente desejamos: justiça e felicidade. O povo brasileiro precisa de mais dignidade, de cumprir os seus deveres e de fazer valer os seus direitos. Parabéns a nós que fazemos parte desse povo brasileiro miscigenado. Apesar da diferença, nos reconhecemos brasileiros. E por hoje, meus amados alunos, por hoje é só. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Grande beijo, meus amores. Temos orgulho de sermos brasileiros. Uhul!